Atualiza teu material sobre execução fiscal. Se você fizer parte do Clube Cabeça de Procurador, deixa que eu atualizo para você o curso lá dentro. Mas presta bastante atenção, porque nós temos uma decisão importante do STJ sobre execução fiscal e nós estamos diante de uma atualização no que diz respeito à lei da execução fiscal, agora chancelada pela jurisprudência do STJ. Estou me referindo ao que decidiu o STJ nesse agravo de instrumento no ARESP 2.310.912 Minas Gerais, informativo 808. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar o que poderia e pode até, no caso, estar numa futura prova dos concursos da advocacia pública sob a forma do seguinte enunciado. Analise o seguinte: Ebégico é devedor da Fazenda Pública e sofre execução fiscal. Aqui eu coloco Fazenda Pública porque aqui pode ser União, Estado, Município, Distrito Federal, ou seja, aqui pode ser qualquer ente federativo e, portanto, esse é o tipo de questão que pode cair em qualquer concurso de procuradoria. Garantiu Ebégico a execução por meio do seguro-garantia e apresentou embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo. A Fazenda Pública requereu a excursão do seguro-garantia antes do trânsito em julgado da execução fiscal. O juiz indeferiu o pedido da Fazenda. Acertou o juiz? Justifique a sua resposta. Recomendo que você tente responder isso antes de acompanhar comigo a execução da resposta no vídeo. Isso vai ser muito importante para os seus estudos. Antes de tudo, perceba que existe aqui uma palavra que é um pouco esquecida por aqueles que estudam o processo de execução e também a execução fiscal. É essa palavra aqui, ó, excursão. Essa é uma lembrança que eu preciso te fazer importante, porque excursão é um termo próprio do processo executivo. Excursão é o ato de excutir, é o ato de executar judicialmente ou fazer depositar em juízo bens do devedor dados em garantia. Presta atenção, porque algumas pessoas poderiam se embananar com essa expressão e não entender o que requereu a Fazenda. A Fazenda, no final das contas, requereu o depósito do valor do seguro-garantia antes do trânsito em julgado, o depósito judicial do valor, ou seja, que fosse intimada a empresa seguradora e depositasse em juízo o valor do seguro-garantia contratado por Ebédico justamente como garantia da execução fiscal. É o que eu digo aqui, ó. No caso, houve intimação da empresa seguradora para depositar em juízo o valor do seguro-garantia. Na verdade, isso é o que pediu a Fazenda Pública, pediu essa intimação. O juiz, como a gente viu no enunciado, indeferiu o pedido da Fazenda. O juiz acertou? Justifique a resposta. Então, começo a explicação te lembrando o que significa a expressão excursão ou o ato de excutir, que é termo próprio do processo executivo e aí também da execução fiscal. É possível, nesse caso, essa conduta, a conduta de intimar a empresa seguradora para depositar em juízo o valor do seguro-garantia antes do trânsito em julgado? Essa é basicamente a problemática que você tem que enfrentar. Vamos ver o que diz o Código de Processo Civil. Então, para responder isso, você tem que passear tanto pelo CPC quanto pela Lei de Execução Fiscal. Nesse caso, vamos ver o que diz o CPC. O CPC resolve a questão pelo artigo 904, quando diz: a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro e pela adjudicação dos bens penhorados. E perceba que esse é o objetivo da execução. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, é a satisfação do credor. O STJ nos ensina, em passagem desse julgado que estamos analisando, que, em regra, se a execução por título extrajudicial não sofre medida suspensiva, portanto, não existe nenhuma medida suspendendo o processo de execução por título extrajudicial, a existência de uma impugnação, que nesse caso não tem suspensividade na execução, não impede a consecução dos atos expropriatórios e a imediata entrega do respectivo dinheiro decorrente da alienação judicial ao credor, que é justamente o objeto da execução, que é a satisfação do crédito, a satisfação do credor. Isso é o que diz o Código de Processo Civil. Contudo, o Código de Processo Civil se aplica ao processo executivo fiscal apenas de forma subsidiária, ou seja, se a lei de execução fiscal não tratar diretamente sobre a problemática, é possível, nesse caso, preencher a lacuna da lei de execução fiscal com a aplicação do CPC. Embora o CPC diga isso no que diz respeito à execução por título extrajudicial, a lei de execução fiscal ela tem regulação própria, portanto, conhecer o que diz o CPC aqui é uma forma de complementar e muito a sua resposta, mas ele não resolve o problema do enunciado.
Vamos ver o que diz a Lei de Execução Fiscal. O artigo 32 da Lei de Execução Fiscal diz assim: os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos. Parágrafo 2º. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Ou seja, após o trânsito em julgado, o depósito volta para o depositante se ele é vencedor da execução fiscal ou, nesse caso, é convertido à Fazenda Pública no que diz respeito à vitória da Fazenda Pública na execução fiscal. Nesse caso, nós temos o artigo 32 tratando dos depósitos judiciais que devem efetivamente ser destinados ao depositante ou à Fazenda somente após o trânsito em julgado. Mas qual decisão é essa? O parágrafo 2º do artigo 32 diz: após o trânsito em julgado da decisão. Que decisão? O STJ nos diz que decisão é essa. Ele diz assim: frise-se que esse dispositivo não especifica qual decisão seria essa, o que permite concluir que se trata da sentença extintiva da própria execução fiscal. Então, isso aqui é a interpretação do STJ. O dispositivo não disse que decisão transita em julgado. O STJ está dizendo que a decisão que transita em julgado é a sentença extintiva da própria execução fiscal, aplicável, portanto, às hipóteses, inclusive as hipóteses de pronto pagamento sem impugnação. Aqui o STJ está interpretando nas hipóteses da execução fiscal em que não houve resistência do devedor. Havendo impugnação, portanto, havendo embargos do devedor, por lógico, o trânsito em julgado da sentença extintiva da execução somente ocorrerá depois de ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na ação impugnativa, leia-se embargos do devedor. Então o STJ, ele interpreta essa expressão aqui, ó, após o trânsito em julgado da decisão, essa expressão decisão, interpreta o STJ como sendo o trânsito em julgado da sentença extintiva da própria execução fiscal. Nesse caso, sentença que extingue a execução fiscal não havendo impugnação, portanto não havendo embargos do devedor, ou a sentença que extingue a execução fiscal depois de julgada a ação impugnativa, portanto depois de julgado os embargos do devedor. Muito bem, em tese, o STJ entende que a Lei de Execução Fiscal já resolve a problemática do enunciado pelo artigo 32, parágrafo 2º. Contudo, nós tivemos uma importante atualização na Lei de Execução Fiscal, decorrente da Lei 14.689 de 2023, acho que de setembro, outubro de 2023. Essa Lei 14.689 incluiu o parágrafo 7º no artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, dizendo o seguinte: presta atenção, porque essa é a parte mais importante do vídeo. As garantias apresentadas na forma do inciso 2 do caput deste artigo, as garantias do inciso 2 do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal são justamente fiança bancária e seguro-garantia, somente serão liquidadas no todo ou parcialmente após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada. Então, o STJ entende que o artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal já resolveria a celeuma do enunciado. Contudo, chamou a atenção que, nesse caso, isso é resolvido de forma bastante específica pelo parágrafo 7º do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, recentemente adicionado à Lei de Execução Fiscal pela Lei 14.689, quando diz que fiança bancária e seguro-garantia somente podem ser liquidados no todo ou em parte após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada sua liquidação antecipada. O mais curioso é que o presidente da República apresentou veto ao parágrafo 7º do artigo 9º, incluído que foi na Lei de Execução Fiscal pela Lei 14.689 de 2023, portanto ele apresentou veto a esse dispositivo da Lei 14.683 e esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Ou seja, o presidente da República, por se tratar de norma claramente contrária aos interesses da Fazenda, porque para a Fazenda, quanto mais cedo você liquidar fiança bancária e seguro-garantia, melhor, mas não, nesse caso a lei diz exatamente o contrário, essa liquidação só pode ser feita após o trânsito em julgado. O presidente da República apresentou veto a esse parágrafo 7º do artigo 9º, incluído que foi novamente pela Lei 14.689 de 2023, e o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Logo, essa norma, o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, tem aplicabilidade imediata. Por isso que nesse julgado concluiu o STJ da seguinte forma: não é possível, antes do trânsito em julgado da sentença, a intimação da empresa seguradora para depositar o valor do seguro-garantia oferecido como garantia de execução fiscal. Está aqui o resumo do julgado. O resumo do julgado diz apenas que não é possível. As razões dessa impossibilidade você acompanhou comigo aqui no vídeo. Então, no nosso enunciado, o juiz acertou, a decisão do juiz foi acertada, mesmo sendo contrária aos interesses da Fazenda Pública.
Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais uma decisão muito importante do STJ. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.